a todos os irmãos que integram o Ministério da Assembleia de Cristo, a todos os que nesta noite também estão seguindo no Facebook a Assembleia de Cristo, os amigos do Evangelho, e eu desejo a todos a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de dar início ao nosso culto de doutrina, inicialmente fazendo uma oração para o nosso Deus, para que Ele possa nos suprir, nos provisionar de toda a sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, para entendermos toda a palavra nesta noite. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nesse instante nós queremos entrar na Tua santa presença, meu Deus, inicialmente para Te agradecer por tudo que Tu tens feito por cada um de nós, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde, nossa paz, nossa alegria. Obrigado pelos livramentos que Tu tem nos dado diariamente, Senhor, a cada instante. Obrigado, Senhor, porque nós estamos completamente blindados contra todos esses surtos de endemias e epidemias que estão alastrando-se pela superfície da terra. Mas Tu tens protegido aqueles que são Teus, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós sabemos que Teu Espírito Santo já está, meu Senhor, no controle de tudo que iremos fazer aqui. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo irá derramar sobre nós da unção preciosa, para que tenhamos todo o entendimento espiritual e possamos recepcionar esta palavra que vai alimentar os nossos corações, provisionar nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Sê conosco, meu Deus, nesta noite, sê com cada vida que já está conectada. Abençoa também ricamente aquelas que ainda vão se conectar e todas que depois irão também para assistir a esse vídeo e ouvir a Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, ser conosco a partir de agora, porque tudo que iremos fazer aqui é para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. É assim que nós estamos Te orando e de já Te agradecendo no nome santo e precioso de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Declaramos que és rei.
quero ver vocês cantando, hein? Foi pro Rio que Deus deu, e do Rio foi para as nações. Agora, manda ver. Não, 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 não. Cadê você? E não há Deus maior. Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Pra quê? Sim, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu você. Sim. Agora levante as suas mãos e adore ao Senhor assim. Meu Deus mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Vocês, tudo formou. Agora eu quero ouvir pra quê? Joga a mão pro alto pra dar honra a esse Deus grandão. Para o seu louvor, para o seu. Eu quero ouvir vocês. Assim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus grande. Um Deus tremendo que cuida de nós. Um Deus que fala ao nosso. Olhe para as suas mãos. Se eu colocar, olhe para as suas mãos. As minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se eu colocar, joga as tuas mãos pra cima pra curar as minhas
Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder. Jesus Cristo tem poder para curar a mim e a você. Para curar a mim e a você. Para curar a mim e a você. Amém, igreja. Vamos meditar um pouco na palavra desse culto de doutrina. E eu elejo a passagem que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, quando diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha bem, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender inicialmente aqui uma introdução para entendermos a nossa doutrina nesta noite. Eu vou passando essa doutrina para o Ministério da Assembleia de Cristo e aqueles que estão nos seguindo também nesse culto de doutrina, irão recepcionar essa palavra, e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração de cada um dos que estão ligados aqui. Cada um. A graça de Deus, ela foi projetada, como eu disse na semana passada. Deus anunciou, né, a salvação do homem depois da queda, pela sua onisciência, anunciou a salvação do homem pela queda, e lá na fundação dos mundos. É por isso que Paulo não tinha dúvida sobre isso, né? Nessa mesma epístola aí de Paulo à igreja de Éfeso, ele também fala no primeiro capítulo, quando ele está abençoando a igreja de Éfeso, né, ele diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aí ele, lá no versículo 4, ele diz assim, que nos escolheu, no versículo 3 e 4, diz, que nos escolheu desde a fundação dos mundos, né, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Escutem bem, amados. Deus projetou essa salvação pela sua onisciência devido à queda da humanidade. Esse mesmo Deus que pôs dentro de cada um de nós um espírito, né, eu digo cada um de nós humanos, né? Nós humanos, neste corpo de carne, ele jogou dentro desse corpo de carne para ter vida um espírito, como ele mostrou lá em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, de Gênesis, ele diz que fez o homem do barro, formou o homem do barro e soprou nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, ganhou vida pelo espírito, pelo sopro que Deus deu nele. Por isso que nós temos um pouco de Deus dentro de nós. Todos nós temos um pouco de Deus, é por isso que no nosso coração, na nossa alma, existe uma eternidade que só é preenchida com Ele. Então, nesse roteiro, nós seguimos agora para observar que lá Deus também usa o profeta Zacarias, lá no capítulo 12 do profeta Zacarias, no versículo 1, Deus diz assim, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, né? Fala o Senhor que estendeu os céus, formou a terra e pôs o espírito do homem dentro dele. Olha bem, Deus, quando estava dando a sentença, pronunciando a sentença contra Israel, ele diz assim, fala o Senhor que estendeu os céus, né? Formou a terra e pôs o espírito do homem dentro dele. Então,
esse espírito que Deus pôs dentro do nosso corpo imóvel, do nosso corpo de carne, este invólucro, que eu chamo de invólucro do nosso espírito, né? Porque o nosso espírito, com a nossa alma acoplada nele, é que verdadeiramente interessa para Deus, né? Verdadeiramente interessa para Deus. É por isso que o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, disse isso. Lá no Evangelho de João, quando Jesus diz que o Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita, ele diz, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, quando ele disse isso, ele diz que quem dá vida a cada um de nós é o Espírito que está dentro de nós. Se nós estamos conectados com Deus, alimentando-nos da palavra de Deus, vivendo em obediência a essa palavra, nós estamos com a vida espiritual saudável, com o nosso entendimento espiritual regulado e com todo o discernimento necessário para vivermos neste mundo, né, enfrentando as nossas lutas e sempre saindo vitoriosos. Vitoriosos por quê? Porque temos o discernimento espiritual que nos é dado pelo próprio Deus. Então, amados, vamos atentar para esse detalhe. Jesus pôs o Espírito dentro de nós. A nossa salvação vem pela graça, mediante a fé. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos essa fé que nos leva à salvação, é quando ouvimos a palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, aí nós temos a certeza, né, que esta palavra, ela é quem vai abrindo um caminhozinho bem pouquinho no nosso coração, na nossa alma, para que nós adquiramos a fé suficiente para irmos até Cristo. Mas isso não quer dizer que agora já estamos dotados daquela fé que decretamos algo e já recebemos. Não. A fé inicial ela é pequenininha, né? Como Jesus mesmo falou, que era de tamanho grande mostrado, e a gente coloca essa fé no nosso coração através da palavra. É isso que confirma o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos diz, né, capítulo 10, versículo 17, em Romanos ele diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, e o ouvir não é só alguém estar pregando para você, ouvir é você pegar sua Bíblia em casa, abrir sua Bíblia, porque quando você está em casa, sozinho, ora para Deus, dá o discernimento necessário para você entender a palavra de Deus, você tem que entender que quem vai falar com você naquele momento da palavra é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito que está nessa palavra. Lembre-se, lá em João 6,63, Jesus disse que o Espírito era que dava vida, a carne para nada aproveita, mas disse o quê? As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, quando nós estamos lendo as Sagradas Letras, o Espírito de Jesus Cristo que está nesta palavra vai perfurando o nosso coração de pedra, colocando aquela fé que nós temos para chegar até o Calvário, até Cristo. E para chegarmos até o Calvário, nós precisamos cumprir algo maravilhoso, cumprir algo muito maravilhoso. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, ceará, né? Ceará, sairá e achará pastagens. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Ele está dizendo que é a porta, é a única porta. Ninguém entra na igreja de Cristo porque os pais da gente nos batizou numa religião. Absolutamente ninguém se torna cristão quando os pais da gente levam para um líder espiritual, um sacerdote, e aquele sacerdote faz uma ritualística ali, né? Faz uma ritualística, né? E lança um pouquinho de sal nos lábiozinhos da criança, bota um olhinho na testa dele,
mergulha a cabecinha dele, banha a cabecinha dele e diz, é cristão. Não é. Ninguém entra na igreja de Cristo porque os pais colocam. O ingresso na igreja de Cristo é individual, é personalíssimo, depende de cada um de nós. Por isso que o profeta Ezequiel, lá no capítulo 18, versículo 20, ele diz isso, que o pai não salva o filho, nem o filho salva o pai, nem a mãe salva a filha, nem a filha salva a mãe. O profeta Ezequiel, inspirado por Deus quando diz isso, está dizendo que a salvação ela é individual para o ser humano. Ninguém pode salvar outro. Somente nós podemos buscar essa salvação. Eu acho que vocês também teriam que voltar um pouquinho aí no Evangelho de João e se lembrar daquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, que era um dos principais, ele era o terceiro na hierarquia do Sinédrio, né? Era o terceiro na hierarquia do Sinédrio, o Nicodemos, por isso que diz, um dos principais, né? Um dos principais dos judeus. Ele era o terceiro. Era o primeiro, tinha o Anás, Caifás e o Nicodemos. Então Nicodemos, quando foi ter aquela conversa com Jesus, escondido, porque não poderia se apresentar de público, Nicodemos simplesmente foi à meia-noite, com a capa cobrindo-se todo, um capô na cabeça para ninguém reconhecer ele, teve aquela conversa com Jesus, e o que disse Jesus para ele? Se nós observarmos que quando ele chegou para Jesus, que abordou e disse assim, Rabi, tu só pode ser um enviado de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for enviado por Deus. E o que foi que Jesus disse para Nicodemo lá no Evangelho de João, capítulo 3, se não me engano, versículo 5, João 3,5, Jesus disse, em verdade vos digo, quem não nascer de novo, né, da água, quem não nascer de novo não poderá ser salvo. Aí o Nicodemo ficou perturbado. Quem não nascer, como, Rabi? Como é que um homem velho como eu vou nascer novamente? Vou voltar a ser bebê, entrar no ventre da minha mãe? Não. Aí Jesus disse, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, né, não poderá ver o reino dos céus. Então, nascer da água é nascer de quê? Da palavra de Deus. A graça que Deus preparou para nós lá na fundação dos mundos é a poderosa palavra de Deus trazida pelo próprio Jesus Cristo. Porque Jesus era a própria palavra, ele era o verbo. Vocês agora estão entendendo por que é que João, quando abre a palavra, João confirma que ele era o verbo, porque foi através do verbo. Deus, quando fala por Jesus Cristo, né, na segunda pessoa da Trindade. O Deus Criador, quando vai falar, quando vai executar, ele fala através de Jesus. Lá na fundação dos mundos, lá, quando Deus foi restabelecer, foi restaurar a terra, Deus falou, faça-se a luz. Quem falou? Deus na pessoa de Jesus Cristo. Assim também, quando Jesus chegou a este mundo aqui, enviado por Deus, João Batista, movido pelo Espírito de Deus, que ele estava com o espírito de Elias, que tinha sido profetizado para o pai dele, que ele viria no espírito de Elias, não Elias o profeta, mas o espírito de Elias no sentido de que o espírito de Elias que João Batista vinha, era a palavra Elias, é uma palavra composta do hebraico que é El Deus, e a força de Jeová. Então ele viria no espírito de Elias, a força do Deus Jeová. Então o Espírito Santo de Deus estava sobre Elias. E como o Espírito Santo de Deus estava sobre João, então João, interpretando a chegada e vinda de Jesus Cristo, ele falou de forma exuberante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. Então, a própria graça de Deus, através da palavra para nos salvar, estava agora em nosso meio, Jesus Cristo. Ele precisava também passar pelo sacrifício vicário.
ele teria que morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. Porque a nossa salvação dependia da morte de um homem, mas só poderia ser um homem que não tivesse pecado. Como o primeiro casal, quando caiu no Éden, derrubou com ele toda a humanidade, né? Porque isso está previsto, o Paulo, divinamente inspirado, lá em Romanos, né? Capítulo 3, 23, diz que e todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos foram destituídos da glória de Deus. Como todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, o diabo sabia que quando tomou toda a autoridade que Deus havia dado a Adão sobre a terra, para governar a terra, para nominar todos os animais, para ter controle de tudo, mas Adão perdeu aqueles poderes, né, de autoridade que Deus deu para ele. E como Adão perdeu, para se resgatar do diabo novamente, só poderia ser através de um homem, mas mesmo se um homem não tivesse pecado, se ele não fosse Deus, ele não poderia resgatar a autoridade que o homem Adão, o primeiro Adão, perdeu lá no Éden. Por isso que o profeta Jonas, que era o profeta fujão, né? O profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 9, ele sustenta lá no final do versículo 9, que a salvação vem de quem? Do Senhor. A salvação vem de Deus. Mas para Deus mandar a salvação para o homem precisava resgatar o que havia perdido lá no Éden, com o primeiro homem, o primeiro Adão. Então, para resgatar, teria que aparecer um outro Adão que pudesse tomar de volta essa autoridade, recebendo a salvação do Senhor, mas essa autoridade, ela só poderia ser tomada do diabo se o homem tivesse sem pecado. É por isso que o próprio Deus, sabendo que todos os homens caíram, né, e todos foram destituídos da sua glória, o próprio Deus pôs em movimento o seu projeto de salvação. Ou seja, ele, Deus, se encarnou homem na pessoa de Jesus Cristo, que era o Emanuel, Deus conosco, se encarnou homem e Deus veio ao mundo como homem, sem pecado, o justo. Por que ele nasceu sem pecado? Nós, humanos, não podemos nascer sem pecados, porque nós somos frutos da semente adâmica, da queda de Adão lá no Éden. Dali por diante, nós somos frutos da semente adâmica. Já nascemos em pecado. O salmista, numa hora de muita felicidade e desabafo, o salmista diz isso, né? Davi, lá no Salmo 51, diz: em pecado fui gerado, né? Quer dizer, ele sabia que foi gerado em pecado pela sua mãe e nasceu em pecado. Mas o salmista sabia que Deus era a nossa salvação. Então Deus manda Jesus Cristo como homem, e ele como homem sem pecado, né? Porque ele era fruto do Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre da Virgem a Maria, gerou dentro da Virgem Maria, no ventre dela, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então nasceu sem pecado. Então, sem pecado, e sendo ele a essência de Deus, do Deus vivo, a essência do Deus de Israel, então Jesus Cristo, só ele poderia resgatar a autoridade que o primeiro Adão havia perdido lá no Éden. E por isso foi que ele teve aquela morte de cruz. Então, somente através de Jesus Cristo é que nós também poderemos agora tomar posse dessa salvação, né? Porque com a morte dele, sacrificial, no Calvário, Jesus permitiu nos salvar, né? Ele salvou a todos os que dali por diante crerem. Salvou, ele diz, lá em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, em 2 Timóteo 9, Paulo discorre, inspirado pelo Espírito Santo, que Jesus veio, que Deus nos salvou e nos chamou, né?
que nos salvou e nos chamou para, através da graça de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Atentem bem, que nos salvou e nos chamou. Ele, quando morreu naquela cruz, ele morreu para salvar todos os que crescem. Se toda a humanidade cresce na morte de Jesus e que ele morreu naquela cruz para nos salvar, para redimir dos pecados, toda a humanidade seria salva. Mas, lamentavelmente, nem todos serão salvos, porque Deus fez uma separação lá no Éden. Quando houve a queda do primeiro Adão, Deus separou, criou uma inimizade entre o descendente da mulher, que era Jesus Cristo. Deus, na sua iniciativa, já sabia que ia ser homem. Deus criou uma inimizade entre o descendente da mulher e a descendência do maligno. Quer dizer, a inimizade que Deus criou foi entre Cristo e a descendência do maligno. Era todos os que nascessem com a tendência de não aceitarem a Deus, nem aceitarem a salvação através de Cristo Jesus. Então, por conta da rebelião do coração do homem, só alcançará a salvação os que crerem. E por isso é que lá em Efésios, o versículo que eu li inicialmente, que diz assim: pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, todos nós os que cremos e fomos a Cristo para aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós então recebemos essa salvação. E essa salvação é que faz com que nós também tenhamos um novo nascimento, porque sem Cristo nas nossas vidas, ainda que estivéssemos respirando, andando, praticando as nossas atividades da vida diária, sem Cristo na nossa vida, nós não passamos de zumbis. Os seres humanos são zumbis na terra. Por quê? Porque o pecado matou o espírito que Deus botou dentro deles. Nós, os que já recebemos essa salvação, vivíamos mortos em delitos e em pecados. Então cremos na morte de Cristo, fomos a Ele, e Cristo então cumpriu, né? Cumpriu a sua promessa, né? Quando lançou a semente da palavra dentro do nosso coração, como bem fala o apóstolo Pedro lá no capítulo 1, versículo 23, colocou a sementinha no nosso coração. Essa sementinha foi suficiente para nos dar a fé de crermos que Ele morreu para nos salvar e que, se o aceitássemos como Senhor, arrependidos dos nossos pecados, nós seríamos limpos, puros e purificados agora dos pecados. Nós então ganharíamos a salvação, iniciaríamos um processo santificatório que vai até o final da vida. Atente, amados. É um projeto maravilhoso, simples, tão simples que a maioria da humanidade, 2/3 dela, não vai acreditar nunca. Jesus vai voltar pela segunda vez para resgatar a sua igreja, mas a maioria não vai acreditar. E sabe por que não vai acreditar, a maioria? Porque a salvação é muito simples e as pessoas gostam de coisas difíceis. Eu vi há poucos dias a nossa irmã Gorete pregando sobre Naamã, quando o profeta Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele veio se exaltar, dizendo que lá na Síria tinha 2 rios que eram melhores do que o Jordão. Ele não creu que quando Eliseu mandou ele mergulhar no Jordão, não eram as águas do Jordão que ia curar a lepra dele, era a fé que ele tinha, que iria salvá-lo da lepra. Nós nos salvamos de nossos pecados quando nós vamos a Cristo, arrependidos de termos pecado. Quando vamos a Cristo, recebemos a misericórdia de Deus em nossas vidas. E quando recebemos essa misericórdia de Deus, aquele sangue derramado de Jesus na cruz nos limpa desse pecado, da podridão do pecado, da impureza. E a palavra de Deus vai nos lavar, nos purificar completamente, para nós andarmos agora, né, em novidade de vida. Por que nós iremos andar em novidade de vida? Porque nós estávamos mortos, vivíamos mortos em delitos e pecados. Está lá em Efésios 2:5. Nós vivíamos mortos em delitos de pecado, mas agora vamos viver andando em novidade de vida.
ou seja, com Cristo em nossas vidas, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que entender que só podemos nos tornar cristãos e pertencermos verdadeiramente à igreja dele quando todos, de forma individual, vai a Cristo. Todos. Por isso que ele diz: eu sou a porta. Ele é a única porta. Não existe nenhuma outra. Não existe. O apóstolo Pedro, no momento de muita felicidade, quando falava de Jesus Cristo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que em nenhum outro nome há em cima dos céus, que importa, ou embaixo dos céus, nenhum outro nome há debaixo dos céus, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome bendito de Jesus Cristo. Só Jesus pode nos salvar. Ele é a única porta. O apóstolo Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, diz isso também lá em 1 Timóteo 2,5, né, que só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quer dizer, ele veio como homem para poder mediar, fazer com que nós nos voltássemos novamente para Deus. E como era essa mediação? Deus previu através do profeta messiânico, lá no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, né, o Evangelho do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, Deus diz assim: vinde e arrazoemos, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles ficarão mais alvos que a neve. Ainda que eles sejam mais vermelhos do que o carmesim, ficarão mais brancos do que a lã do algodão. Ou seja, ele purifica-nos de todo pecado. Quando cremos nele, vamos até ele e dizemos: Jesus, eu me arrependo da minha vida até hoje andando distante de ti, me arrependo de todas as minhas fraquezas, todas as minhas fragilidades que me fizeram pecar diante de ti, mas eu te aceito como Senhor da minha vida. Naquela hora, esse arrependimento é recebido, e quando é recebido, você tem o direito agora de receber um registro de nascimento do próprio Deus como filho adotivo, filho por adoção. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, de forma exuberante, cristalina, né? Diz que todos os que creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós só podemos ser filhos de Deus se nós fizermos essa aliança com Deus em Cristo Jesus, aceitando-o como Salvador das nossas vidas. Então, amados, não tem complicação. Essa palavra da verdade, a palavra purificadora, é ela que é implantada em nossas vidas, e quando ela é implantada em nossas vidas, nós temos agora que zelar para que esta palavra nunca possa sair mais do nosso coração, ainda que você fraqueje, ainda que você, por falta de vigilância, cometa algum deslize. Mas o crente, quando comete um deslize, ele tem que voltar imediatamente para os pés do Senhor. Por quê? Porque ele já foi regenerado no sangue de Jesus. Ele já foi regenerado no sangue de Jesus. Então, se nós já fomos regenerados, temos que voltar para Deus, e Deus então nos recebe de volta. Quando nós estamos arrependidos de verdade, nos recebe de volta e vai continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada do processo santificatório até o final da nossa vida. A obediência é de suma importância. O próprio Deus falou ainda lá na época dos profetas, no profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele diz, o obedecer é melhor do que sacrificar. Se não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo um cristianismo falso. Nós estamos vivendo um facciosismo de cristianismo, e a nossa religião não vai salvar, porque religiões humanas não salvam.
Religiões criadas pelo homem não salvam. A nossa religião é a religião do Espírito. E essa religião do Espírito é o próprio Cristo na nossa vida. É nós aceitarmos o sacrifício vicário dele. E quando aceitamos o sacrifício vicário de Cristo, nós então recebemos a graça imerecida da salvação. O que é a graça? Um favor imerecido. Nós não merecíamos receber a graça de Deus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele teve compaixão daqueles que se arrependessem de seus pecados. Ele sabia que muitos iam nascer, um terço da humanidade até a vinda de Jesus iria nascer e iria se arrepender da sua vida pecaminosa. Iria se arrepender porque nasceu no sinal do pecado, mas não queria aquilo. Então, o que é que Deus vai falar para nós? Deus vai nos mostrar que a misericórdia dele foi que nos alcançou com a graça imerecida, o favor imerecido da salvação. Misericórdia, uma palavra latina, miseri, mais córdia. Miseri, que Deus via o estado de miséria em que nós vivíamos pelo pecado. E córdia, coração. O coração de Deus se compadeceu do nosso estado de miséria, vendo que nós estávamos na miséria do pecado, mas estávamos arrependidos. Então, quando Deus sentiu nos nossos corações que nós estávamos arrependidos, pastor, sentiu? Sim, Deus sente. Deus sabe que nossos corações são enganosos, como ele disse lá em Jeremias, né? Enganoso é o coração do homem, quem compreenderá? Está lá em Jeremias 17:9. Mas logo em seguida, no versículo 10, Jeremias 17:10, Deus diz: eu, Senhor, esquadrinho o teu coração, provo os teus pensamentos, para dar a cada um de acordo com o teu proceder e o fruto das tuas ações. Escuta bem, Deus dá a cada um de acordo com o nosso proceder, o fruto das nossas ações. E o fruto da ação que nós devemos ter é o fruto do Espírito nas nossas vidas. O fruto do Espírito que ontem houve colocações parciais pelo nosso irmão Júnior. O irmão Júnior colocou parcialmente o fruto do Espírito ontem, que era o amor, né, o perdão, né, o suportar um ao outro. São aqueles frutos que estão lá em Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. Então, nós precisamos viver com esse fruto do Espírito dentro de nós, porque Deus se compadeceu do nosso estado de miséria e nos perdoou. Ele uniu lá no Calvário a justiça dele e a misericórdia. A justiça é porque nós havíamos violado a lei. Não foi a lei que nos revelou o pecado, nós havíamos transgredido a lei dele. E o homem pecou e destituído estava da glória de Deus. E como pecou, teria que ser julgado por Deus. Mas Deus disse: mas eu me compadeço daqueles homens que pecaram e que se arrependeram. Então, ele uniu a justiça dele, né? A justiça dele e a misericórdia lá no Calvário. Uniu os dois, justiça e misericórdia, porque ele diz: o homem pecou e eu tenho que puni-lo, mas eu me compadeço do homem arrependido. Então, derramo sobre ele a misericórdia. Que Deus maravilhoso é esse nosso Deus. Nos amou quando não valíamos nada ainda para ele. Ele nos amou quando vivíamos mergulhados nas trevas do pecado. Mas Deus foi maravilhoso e ele quer continuar o seu projeto para salvar aqueles que na sua onisciência ele sabe que escolheu lá na fundação dos mundos e que ainda estão aí fora, andando sem perspectiva de salvação, andando sem um sentido de vida. Por que eu digo andando sem um sentido de vida? Muita gente lá fora, se você perguntar, você tem um sentido de vida? Qual é o seu sentido de vida? O meu sentido de vida é que, por exemplo, se você chegar para um adolescente e dizer: o que é que você quer fazer quando crescer? Não, eu vou estudar e vou fazer faculdade, e depois vou me formar. Vai formar e depois me formar e vou trabalhar com a minha formatura, e depois vou me casar e vou ter uma família, e depois... Parou. Você não vai ser imortal. Você não vai se imortalizar. A nossa perspectiva de vida, estabelecida por Deus lá em Gênesis 6, capítulo 6, é de 120 anos. Então, é um tempo muito efêmero, passa muito rápido.
e muito poucas vidas chegariam até 120 anos. Por mais que a gente tenha aumentado um pouquinho mais a perspectiva de vida com o avanço tecnológico, mas não vai nem dar tempo de chegar ao controle de 120 anos, porque Jesus voltará antes. E Jesus vai voltar antes porque se Deus não abreviar o tempo de retorno de Jesus, nem nós, os que fomos eleitos lá na fundação do mundo, vamos ser salvos. Porque o amor de muitos está esfriando a cada dia. E Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 24. O amor de muitos esfriará. E está esfriando o amor de muitos. Hoje nós vemos muitas pessoas com amor esfriado dentro da igreja. E o que Jesus quer é que nós vivamos essa verdade que Ele implantou em nossos corações, que é a verdade da palavra. Nós precisamos mergulhar cada dia nessa palavra, precisamos atentar para o que nos orienta essa palavra, obedecer a essa palavra, para poder termos uma garantia de salvação eterna. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, amados, entender que Jesus Cristo se preocupou bastante em mostrar que para ser igreja dele, para entrar na igreja dele só através dele, né? Ele disse, eu sou a porta. Ninguém entra por outro caminho. Não entra. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, ceará, sairá e achará pastagem. Ele está dizendo que só através dele nós ganhamos a salvação. E esse Jesus está nos orientando também, de uma forma bem categórica, através de exemplos. Ele mostrou isso em pessoa, quando ele estava na terra. Ou nós não sabemos que ele mesmo nos ensina na sua palavra que nós devemos ser obedientes aos nossos pais terrenos. Ele diz que nós temos que honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Foi um dos mandamentos dado por Deus a Moisés. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas escuta bem, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então vamos entender por que é que Jesus, no momento, quase que cria assim um conflito, né? Um conflito, né? Transformava num paradoxo, uma passagem que está lá em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Eu não sei se vocês já viram lá em Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, quando Jesus vai passando com os discípulos, os apóstolos e discípulos, aí uma mulher, para agradar Jesus, diz assim, bendita a mulher que te concebeu e os seus que te amamentaram. E o que disse Jesus para aquela mulher? Mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Escuta bem. Mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Porque pais terrenos nós vamos ter enquanto estamos aqui. Alguns já perderam, já perdi os meus, mas alguns têm. Mas os pais terrenos são aqui. Lá nós não teremos pais terrenos. Lá nós não teremos marido, não teremos esposas. Lá nós seremos como anjos. O que é isso? Seremos como espíritos. E por isso que ele diz, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. É porque quando ouvimos a palavra de Deus, nós estamos garantindo o nosso passaporte da salvação para entrarmos na Jerusalém Celeste. Nós estamos garantindo esse passaporte para sermos arrebatados e irmos ao encontro de Jesus nos ares na sua segunda vinda. Nós precisamos entender essa realidade, essa verdade. Então, amados irmãos, eu nesta noite peço que tanto os amados da Assembleia de Cristo já conhecem muito dessa palavra. A coisa que mais eu agradeço ao meu Deus é que os membros da Assembleia de Cristo, eles não são crentes assim, desnutridos da palavra. Porque na Assembleia de Cristo nós amamos estudar essa palavra, nós amamos mergulhar nessa palavra e para a glória de Deus, essa palavra não é estranha para nenhum deles. É um alimento, ou está alimentando os crentes da Assembleia de Cristo, e está também tocando no coração daqueles que são escolhidos por Deus também, lá na fundação do mundo, mas aqui ainda não tem essa aliança. Mas eu creio que essa palavra que está aí na tua boca, bem próximo do teu coração, como diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8,
Vai faltar só tu dizer, vai faltar só tu cumprir o versículo 9 de Romanos 10, quando diz: se com a tua boca tu confessares Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Com a tua boca confessar Jesus como Senhor é confessar que Ele é Senhor arrependido dos nossos pecados. Nós temos que saber que nós temos que arrepender. O arrependimento é fator preponderante, indispensável para ganharmos a salvação em Cristo, para celebrarmos essa aliança. Então, ninguém entra na igreja a não ser por Cristo. E entrar na igreja, entrar pela porta que é Cristo, só entra individualmente. Se você pensa que os pais botam você dentro da igreja de Cristo, não bota. É um engano que vem correndo há séculos, que religião salva, a religião não salva. Eu até faço aqui minhas as palavras, né, as palavras do nosso querido pastor John Bunyan, né, o autor do livro O Peregrino, que também se transformou num filme. O pastor John Bunyan, pastor inglês, John Bunyan, ele dizia assim, que a religião é a melhor armadura do homem, é a melhor armadura que o homem pode ter, mas também é o pior disfarce. Por que é o pior disfarce? Porque religião não salva. Quem nos salva é a pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que ele diz que é a porta. É por isso que ele diz que as palavras dele são espírito e são vida. Porque nós só podemos renascer, ressuscitar o espírito que está morto dentro de nós e botar um espírito novo se nós absorvermos essa palavra no nosso coração. Fazendo como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração. Se nós guardarmos essa palavra no coração, nós seremos então bem-aventurados, porque foi isso que ele respondeu para aquela mulher quando quis elogiar a mãe terrena de Jesus, dizendo assim: bem-aventurado o ventre que te concebeu, ou a mulher que te concebeu, que te deu a luz, e os seus que te amamentaram. E Jesus cortar imediatamente, sumariamente, dizendo: não, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Ele: aproveitem, porque vocês estão aqui no estágio. Eu tenho a minha mãe, eu amei o meu pai terreno, ele partiu, né, meu pai adotivo, mas eu amei a minha mãe consanguínea, terrena, mas não é ela que vai resolver o teu problema, porque não resolveu o meu. O meu problema é a palavra. Bem-aventurado é quem guarda a minha palavra no coração. É aquele que guarda e cumpre, ou seja, obedece essa palavra. Em nome de Jesus, vocês entendam isso. Mas essa palavra, ela é preciso ser manejada diariamente. Nós, que já conhecemos essa verdade, que já fizemos uma aliança com Deus em Cristo, nós devemos nos alimentar dessa palavra diariamente, assim como o nosso corpo de carne precisa do alimento material todo dia, nós precisamos também do alimento da palavra. O alimento da palavra é quem alimenta o nosso espírito, é quem fortalece a nossa alma, que é a responsável pela nossa salvação. Então, entendam que somente essa palavra é quem pode colocar a verdadeira fé que nós precisamos ter para vivermos nesse mundo, passando por batalhas e saindo vitoriosos lá na frente. Porque com a fé que Deus nos dá através dessa palavra, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Com esta fé serena, segura, nós temos crido que o Deus que nós servimos é um Deus que vence qualquer peleja, qualquer batalha por nós. Por isso, nós devemos alimentar-nos dessa palavra diariamente. Acordem, igreja do Senhor, acorde, igreja do Senhor, acorde, meus irmãos, que nós precisamos acordar para isso. Jesus está às portas, ele está chegando. Tudo isso que está acontecendo no mundo são sinais, são os primeiros sinais, os primeiros indícios do retorno dele. E ele vai abreviar o tempo, não por causa de viroses, de pandemia de vírus. Ele vai abreviar o tempo porque o amor está esfriando no coração de muitos. Que amor é esse, pastor? Que amor é esse, pastor Zé Filho? O amor que está esfriando nos nossos corações é o amor por Deus, o amor à palavra. Ele não disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, ele diz: aquele que me ama guarda a minha palavra.
Quem não está guardando a palavra está começando a ir à falência de amor com Cristo. E se está indo à falência, pode sofrer o dano da segunda morte. Esse dano da segunda morte que é previsto lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Esse amor é a obediência nossa à palavra de Deus. O amor está esfriando. Muitos estão na igreja, mas já não tem aquele amor, aquele primeiro amor por Cristo. A certeza, já não tem mais aquele amor e aquela certeza de ser amado também por Deus. Por quê? Porque não vive se alimentando da palavra. Porque não insiste em querer dividir seu coração entre Deus e o mundo. Nós não podemos dividir, nós fomos chamados para um propósito divino. E esse propósito divino, nós não podemos trair esse propósito divino, nem podemos decepcionar aquele que nos arregimentou e nos chamou. O nosso Deus de Israel. E para não decepcionarmos a Deus, nós temos que perseverar, porque foi o próprio Jesus que disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vocês estão entendendo por que lá em Timóteo Paulo diz: nos salvou e nos chamou? Muitos são chamados diariamente, muitos são chamados, aceitam os chamados, confessam Jesus como Senhor, fazem aliança com Deus, mas com o decorrer do tempo vai esfriando na fé. É como diz aquela parábola do semeador, né? Aquela parábola que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, né? No versículo 4, 5, até o 4, até o 8, quando o semeador saiu para semear, aí lançou umas sementes que caíram na beira do caminho, né? E essas sementes caíram na beira do caminho, e como elas caíram na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram aquelas sementinhas. Quer dizer, o que é isso? O mundo. As coisas do mundo, as luzes de neon do mundo, as tentações do mundo, fizeram com que aquelas pessoas que receberam aquela sementinha no seu coração, deixassem que as aves dos céus, essas aves dos céus é uma figura metafórica, as aves dos céus que tiraram aquela sementinha da beira do caminho, eram demônios, espíritos malignos que habitam as regiões celestiais, vieram e simplesmente foram arrancando a palavra do nosso coração. Como? Nos estimulando a vivermos mais para o mundo do que para Deus. E se nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Nós precisamos entender isso, amados. Em nome de Jesus, eu suplico a vocês, como pregador desta palavra, eu acredito que o mais irrisório, o mais simples de tudo quanto é de pregadores aí, eu digo isso e tomo Deus como testemunha, como estou dizendo, que eu seja o menor de todos os pregadores que já passou pela terra, mas eu clamo a vocês, eu suplico, se apeguem a esta palavra da verdade enquanto é tempo. Jesus está chegando, os que ele me entregou lá na Assembleia de Cristo, eu quero que não falte nenhum na hora do arrebatamento. Todos iremos subir juntos para glorificarmos a Deus, para louvarmos, aleluias, aleluias e glorificações ao Senhor dos exércitos nos ares, ao Rei dos Reis, o juiz que vem julgar as nações. Nós precisamos armazenar essa palavra dentro da nossa alma. A palavra de Deus, ela é quem faz com que a nossa alma controle as nossas vontades, nossas emoções e os nossos sentimentos. Quando a palavra de Deus alimenta a nossa alma e a alma está fortalecida, ela não se deixa cair nas tentações, e então ela vai garantindo a nossa salvação eterna, vai garantindo que o nosso espírito não vai se perder do outro lado. Então, em nome de Jesus, igreja, recepcione essa palavra com toda força, faça como Jesus disse, do jeito que ele fez naquela oração sacerdotal lá em João, capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade. Aí logo em seguida ele diz: a tua palavra é a verdade. Nós temos que ser santificados pela palavra de Deus. E esta palavra quer nos santificar como? Santificar, que é separar,
A santificação não é a separação da gente do mundo. Nós podemos viver no mundo, mas sem estar misturado com o mundo. Então, vamos nos santificar cada dia com essa palavra. Lendo essa palavra, nós não vamos deixar o mundo adentrar dentro de nós. Porque quando nós fizemos uma aliança com Deus, nós dissemos a Ele que nós seríamos santuário do Espírito Santo dele. Nós seríamos santuário, quer dizer, o Espírito Santo de Deus, através da palavra, viria cada dia habitar dentro de nós. E essa habitação dentro de nós, essa palavra, não tem Satanás, não tem demônios, principados, nem potestades, nem hostes malignas nenhuma, nem homens dessa terra que possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero findar isso aqui dizendo a vocês que nunca esqueçam daquilo que Deus usa o apóstolo Paulo com seu Espírito Santo para nos alegrar, nos orientar. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, Jesus! Ele tem preparado coisas grandes para nós. Nós precisamos tomar posse de todos esses mistérios. As coisas grandes e ocultas que não sabemos está reservada para cada um de nós, como filho dele, por adoção. Tomemos posse dessas maravilhas. Nós temos 8.000 promessas para sermos felizes o resto de tempo que temos aqui e chegarmos do outro lado e vermos o nosso Deus, nosso Senhor, Cristo face a face. Precisamos entender isso, amados. Em nome de Jesus, recebam essa palavra doutrinária nesta noite. Eu suplico a vocês e digo mais, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não pode entender essas coisas, porque o que eu estou falando para vocês, através da palavra de Deus, são coisas espirituais, e as coisas espirituais só se entendem pelo Espírito. 1 Coríntios 2,14, as coisas espirituais só se entendem pelo Espírito. É por isso que as pessoas, os homens naturais, homens e mulheres, não entendem esse amor que nós temos por Deus, não entendem essa fé que nós temos, essa nossa fome de estar em oração, essa nossa fome de estar mergulhando, nos alimentando dessa poderosa palavra que nos assegura a vida eterna, amados. Eu vou findar a doutrina desta noite, só lembrando a vocês, um desabafo feito pelo pastor Horace Greeley, americano, pastor Horace Greeley. Ele disse assim: é impossível, e isso aqui eu mando para todo o povo de Deus e mando diretamente para todos os homens espalhados pela face da terra. O que eu vou dizer agora são palavras do pastor Horace Greeley, mas essas palavras eu faço minhas agora. O pastor Horace Greeley, ele diz: é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. É impossível nos escravizar mental ou socialmente. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, mas não tem mais o mundo poderes para entrar dentro de nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós estamos com Deus. É por isso que o apóstolo João, o apóstolo e evangelista João, na sua primeira carta, ele diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entenderam agora? Maior o que está em nós do que o que está no mundo. É esse Deus, o Espírito de Deus dentro de nós, para nos guardar, nos livrar, nos assistir, nos provisionar, nos proteger contra tudo e contra todos, porque o povo de Deus é a menina dos seus olhos. A menina do olho de Deus somos nós, igreja. E por isso, glorifiquem ao seu Deus, louvem ao seu Deus diuturnamente, louvem e glorifiquem ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu acredito até que o pastor Horace Greeley, ele quando disse que era impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia, ele baseou-se, ele alicerçou-se, embasou-se no que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32,
quando diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, esta palavra nos liberta de tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. A palavra nos liberta e nos assegura vida eterna para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus aplique esta palavra em vossos corações, pelo poder do nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Deus aplique essa palavra em vossos corações, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor e então eu farei a oração final e proferirei a bênção apostólica. Amém? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Não se envergonhem de estarem dentro das suas casas e glorificar o nome do Senhor. Glorifiquem. Quando você dá um glória forte com a tua alma, esse glória chega no trono de Deus e desce bênçãos sobre a tua vida. Bênçãos de cura, bênçãos de provisão, bênçãos de vitória das batalhas, bênção de tudo que Deus tem guardado para cada um de nós. Em nome de Jesus, recebam nesta noite para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos então fazer a nossa oração final. Eu agradeço a todos aqueles que nos seguiram durante esta pregação. Que Deus possa abençoar cada membro da Assembleia de Deus, cada um dos nossos amigos também que estão nos seguindo, aquelas pessoas que ainda não têm aliança com Cristo, mas eu sei que tu és escolhido, porque se tu estavas ouvindo e assistindo até agora, é porque Deus tem negócio
reservados e profundos contigo. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Deus vai fazer uma obra maravilhosa, não só na tua vida, mas de toda a tua família. O apóstolo Pedro disse lá no livro de Atos dos Apóstolos, a promessa é para vós e vossos filhos. A promessa é para nós e por nossos filhos. A promessa do Senhor vai alcançar cada vida que significa tua descendência. Recebe essa profecia nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar, amados. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, nós queremos nesse instante, mais uma vez, nos dirigir à tua santa e gloriosa presença, te pedindo, Senhor, que tu receba a nossa gratidão do mais profundo do nosso coração, por sentirmos que teu Espírito Santo estava no controle de cada vida que estava conectada nesta noite com a Assembleia de Cristo, Senhor. Eu sei que tu visitaste corações, tu arregimentaste o teu exército celestial para cercar os lares, as tendas de cada um que estava recepcionando esta palavra. Meu Senhor e meu Deus, trabalha naquelas vidas que ainda não têm aliança contigo. Crava esta palavra no coração dessas pessoas. Começa a botar fé para que eles creiam em teu Filho Jesus Cristo. Creiam que ele morreu naquela cruz para nos salvar e recebam, tomem posse dessa salvação, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque tu nos acompanhaste a cada momento. Eu te louvo e te agradeço porque tu tens nos assistido. Obrigado porque tu tens nos livrado, nos blindado, guardado, protegido e assistido contra todo o mal, contra toda a assolação que está ocorrendo nesse mundo, contra essa pandemia, que isso para ti não é nada. Eu sei, Senhor, que tu já tens providencionado, tu tens usado instrumentos na terra para criar, Senhor, todo o medicamento para combater essa virose, porque tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és um Deus que num sopro tu pode fazer banir da terra tudo quanto é de vírus e bactérias, Senhor. Mas o importante, meu Deus, é que tu tens guardado a tua igreja. Eu tenho testemunhado muitas vidas de outros ministérios também, que tem sido protegido por ti, Pai. Que Deus maravilhoso. Tu tens cumprido o que está lá no Salmo 91, que nenhum mal chegará na nossa tenda. Aleluia. Não pode nos atingir, Senhor, porque nós somos blindados e guardados por ti. Tu tens dado ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que maravilha, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome a cada instante. Abençoa cada vida, Senhor, que esteve conosco nesta noite, Senhor. Ó, meu Senhor e meu Deus, derrama sobre eles a unção do teu Espírito cada vez mais. Guarda, meu Senhor e meu Deus, o teu exército que congrega na Assembleia de Cristo. Guarda cada vida, cada família da Assembleia de Cristo, meu Senhor. Guarda cada família daqueles que nesta noite estão também somando a fé conosco. Visita cada família, Senhor, e vai abençoando a todos de uma forma geral. Abençoa, passeia com o teu Espírito Santo pela terra. E onde tiver um filho teu, uma filha tua, necessitando, Senhor, de uma força, de um apoio, de uma unção de cura, de uma unção de consolo, de edificação, derrama sobre essas vidas para a glória e louvor do teu nome. É assim, meu Deus, que eu te imploro nesta noite. E já te agradeço no nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. E cada um de vocês que estão aí do outro lado digam amém. E recebam essa bênção maravilhosa. Aleluia. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Tenha uma boa noite, uma noite de sono reparadora. Que Deus possa derramar sobre vocês toda a calmaria do trono da glória, para que nenhuma ansiedade possa chegar a alcançar nenhum de vocês. Que todas as ansiedades possam ser banidas da vida de cada filho e filha do Senhor, e que vocês possam continuar fortalecidos no Senhor, porque Deus está chegando com a provisão e com a nossa vitória, em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos, fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Sexta-feira nós temos um momento de oração pelo Instagram, às 19 horas, se liga, igreja. Sexta-feira, às 19 horas no Instagram, nós temos momentos de oração, momentos em que nós vamos invocar a Deus, cumprir o que diz lá no Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus também diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tomem posse,
Sexta-feira, estejam conosco ligados que Deus vai fazer maravilhas na vida de cada um. Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus.